Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda e esse é o meu canal. E hoje eu estou aqui com a presença ilustre do noivo mais fofinho do mundo. Aê. E a gente veio pra começar, na verdade, o Diário da Noiva aqui no canal. Diário dos Noivos, no caso. E contar um pouquinho de como foi a nossa história, de como que tá sendo o planejamento do casamento. São muitas coisas acontecendo. E às vezes dá uma vontade de dar uma surtada. Ah, é isso. Como a gente se conheceu? Agora? Olha pra você, olha pra câmera. A gente se conheceu na igreja. Eu acho que já tem um bom tempo. Uns 10 anos, eu acredito. Bom, a gente se conheceu há muito tempo atrás. A gente ainda era muito novinho, sabe? Eu tinha o quê? Uns 10 anos, mais ou menos. E eu lembro que de cara, assim, eu já gostei dele. Mas eu nunca imaginei que algum dia a gente teria alguma coisa, sabe? Sempre foi uma paixãozinha muito platônica de adolescente, assim, de pré-adolescente. Eu gostei dele e ficou por aquilo, sabe? Eu nunca achei que em algum momento a gente viraria amigo, que a gente começaria a conversar, ou que a gente realmente teria um relacionamento. Servíamos na mesma mocidade. Não tínhamos intimidade. Era mais conversa só oi, básico. Ou dar risada dos outros. Que é o que ainda fazemos hoje em dia. E eu acho não, tenho certeza. Quem gostou de quem primeiro foi você que gostou de mim. Mas não sentia nada por você. Era só amizade mesmo. E aí foi passando um tempo, a gente foi conversando mais, foi se conhecendo, foi pegando mais intimidade. E aí fui. Uma das coisas que eu lembro de quando a gente se conheceu não, quando a gente estava pegando intimidade um com o outro, foi o seu pedido inusitado de tirar foto comigo. Foi uma foto bem estranha, bem aleatória, muito aleatória, mas foi uma foto legal. E aí eu já tinha 14 anos, a gente tava conversando assim já há um tempo, a gente já tinha uma certa amizade. Não sei se pode se dizer amizade porque ele já sabia que eu gostava dele, mas a gente se conversava assim com uma certa frequência. E aí eu percebi que ele também tava gostando de mim. E teve um dia que ele me chamou pra gente ir numa sorveteria, pra gente tomar um sorvete. E aí eu lembro que naquele dia eu fiquei muito eufórica, sabe? Eu tava muito, caraca, tá acontecendo. E eu lembro que naquele dia a gente tava muito nervoso, porque, a gente não saía sozinhos. E aí eu lembro que a gente tava muito, muito nervoso. O Daniel mais ainda, porque ele queria me pedir em namoro, mas ele tava morrendo de vergonha, então foi uma situação bem engraçada. E aí a partir disso a gente começou a namorar. Eu acho que passou um bom tempo depois, aí a gente começou a namorar, da primeira vez. Deixar bem claro, temos várias idas e vindas da vida. Não durou muito tempo, durou 3 meses mais ou menos, porque, como eu falei pra vocês, a gente era muito novinho, eu tinha o quê? 14 anos, ele tinha 16, e eu tinha muito, muito medo na época. Eu era uma adolescentezinha assim, muito assustada, sabe? Ai, gente, medo de me machucar, medo de dar alguma coisa errado, sabe? E aí eu lembro que a gente terminou, eu terminei com ele depois de uns 3 meses mais ou menos. E aí a gente, só que a gente ainda se gostava, sabe? Então todos os dias a gente continuava conversando. A gente se via de vez em quando, porque querendo ou não a gente era da mesma igreja. Então a gente se via, a gente conversava, a gente saiu algumas vezes também. Isso foi em 2016, estava no primeiro ano do ensino médio. E a gente terminou mais ou menos em maio, assim, o nosso relacionamento, a primeira vez que a gente namorou. E aí, durante esse ano praticamente inteiro, a gente ainda conversava, a gente ainda se gostava bastante. Aí, lá pro final do ano, a gente começou a namorar de novo. Na verdade, no começo do ano seguinte, foi dia 1 de 2017, a gente começou a namorar de novo. Mas como eu falei pra vocês, a gente era muito novinho, a gente não tinha muita maturidade. E eu era muito assustada com o relacionamento, com ter que me expressar o que eu tava sentindo, expressar o que tava acontecendo. E a gente teve muita dificuldade de lidar com isso naquela época. E aí também a gente não durou muito tempo não, acho que foi 4 meses que a gente ficou namorando mais ou menos. E a gente terminou de novo. E dessa vez a gente terminou de verdade, assim, a gente ficou 3 anos separados. A gente não se via praticamente mais porque eu já não era mais da igreja dele. Mas enfim, a gente namorou a primeira vez, depois
namorou a segunda e ficamos um bom tempo sem se ver, sem se falar, sem nada. Aí voltamos em 2020, no final da pandemia, quase. No final da pandemia. E voltamos de uma forma diferente. E aí teve um dia que a gente foi pra praia com alguns amigos. E aí, depois de, tipo, bastante tempo, assim, sem se ver mesmo, principalmente se ver e se conversar, no caso. E aí lá na praia a gente acabou conversando, a gente acabou tendo mais contato. E eu lembro que na hora de ir embora, eu fiquei tão ansiosa, eu fiquei tão desesperada, assim, tipo, cara, o que tá acontecendo? O que é isso que eu tô sentindo aqui? Aquela sensação não ia embora, sabe? Eu fiquei, tipo, eu lembro até que eu conversei muito com a minha mãe, com a minha tia, que são pessoas que, tipo, me aconselham muito, assim, sabe? Tipo, cara, e se eu tiver perdido a oportunidade de casar com o amor da minha vida, sabe? Quando eu vim falar com ela da primeira vez, era uma conversa de adolescente, normal. Vamos namorar, não sei o que, mas em 2020, quando a gente sentou pra conversar e falar mesmo, um dos pontos marcantes foi que você falou que queria namorar pra casar. E aí teve um dia que a gente falou, tipo, a gente precisa definir o que vai acontecer agora, o que a gente vai fazer. E aí ele veio aqui na nossa casa pra gente conversar, e eu lembro que numa dessas conversas que eu tive com a minha mãe e com minha tia, enfim, antes de eu ir conversar com ele mesmo, eu lembro que eu pensei comigo mesmo, cara, eu só vou voltar com o Daniel, ou só vou namorar com alguma outra pessoa se realmente for pra casar. Eu não quero ter um relacionamento só por ter um relacionamento, não quero voltar com ele só pra ser mais uma vez, sabe? Ou a gente volta pra gente casar, ou eu não quero voltar com ele. Só que eu não falei isso pra ninguém, sabe? E aí, quando ele chegou aqui na minha casa, uma das primeiras coisas que ele falou era que ele não queria voltar a namorar comigo só por namorar. Que ele queria namorar, noivar, casar, ter o nosso futuro juntos. E foi, tipo, como se Deus estivesse confirmando, tipo, mais uma das confirmações, assim, que Deus nos deu de que era pra gente estar juntos, sabe? Foi dali em diante que eu entendi que realmente seria um namoro bem mais sério do que foi das outras vezes. E estamos até hoje juntos. É claro que depois disso teve várias outras coisas. Uma das coisas que eu sempre tive muito medo foi de estar num relacionamento que fosse pra dar errado. Acho que vocês conseguiram entender essa parte. Então, muitas vezes eu pedi, Jesus, eu quero que o Senhor me confirma o que tá acontecendo, se é isso mesmo que o Senhor quer pra gente, se é pra gente estar juntos. E dia após dia, cada dia que passa, eu tenho mais certeza disso, sabe? É o que me deixa completamente tranquila. Porque casamento é uma decisão muito impactante na nossa vida. Eu não queria tomar uma decisão assim baseada em qualquer coisa, sabe? Então, dia após dia eu consigo enxergar Jesus confirmando coisas que eu pedi pra ele em oração, coisas que eu só pensei assim e as coisas vão se confirmando. E uma das coisas assim mais importantes no nosso relacionamento, que a gente sempre preza muito por isso, é que a gente tem um relacionamento muito saudável. Tipo, eu sempre tive medo de estar com alguém que me barrasse de fazer alguma coisa, de estar com alguém que eu não conseguisse me expressar como foram das outras vezes que a gente tava namorando. A gente não tenta ficar mudando um ao outro, sabe? A gente sabe que eu tenho minha personalidade, ele tem a personalidade dele. Então a gente tenta ali ceder no que a gente pode ceder, entender o que a gente pode entender e tudo vai fluindo. E também nessa terceira vez que a gente tá namorando, todas as coisas assim foram transformadas, sabe? Mudaram da água pro vinho. Nosso relacionamento entre as nossas famílias, tipo assim, tudo foi se encaixando perfeitamente, assim, e eu tenho certeza que era pra ser, basicamente. É isso, essa é a melhor conclusão que eu posso dar aqui, eu tenho certeza que é pra ser. E é isso que deixa meu coração tranquilo, sabe? Passado um tempo de namoro, em 2022, eu queria avançar uma parte a mais do nosso relacionamento. E seria o noivado. E aí no dia dos namorados, eu estava, um tempo antes eu já estava começando a planejar as coisas. Eu queria conversar antes com os pais dela presencialmente, mas não deu. Mas mesmo assim eu conversei com a mãe dela e pedi a bênção dela, né? Que se ela aprovasse tudo mais,
caso eles não aprovassem do mesmo jeito, eu ia pedir. Mas era bom ter a bênção deles para continuar o relacionamento, para avançar essa parte do relacionamento. E aí, no dia dos namorados, eu já tinha tudo pronto para pedir. Ela não sabia de nada. Eu sabia que ele ia me pedir pra gente casar, mas eu não imaginei como seria, sabe? Eu não queria criar aquela expectativa. Tanto que eu também não falei sobre isso com ninguém, eu só pensei, tipo, cara, ele vai pedir pra casar comigo. E eu não queria criar expectativas de como seria, eu também não queria criar expectativas e ser coisa da minha cabeça e acabar me frustrando. Eu só pensei. E eu lembro que nesse dia foi num domingo, eu tava na minha igreja e aí eu fui pra almoçar na casa da minha sogra junto com ele. E ele me buscou, a gente parou no posto de gasolina e aí ele pediu pra casar comigo. Aí eu fui buscar ela na estação e aí no meio do caminho eu pensei, eu vou ficar morrendo de vergonha se eu falar em casa. Porque vai estar meus pais, vai estar meus irmãos, então eu vou travar na hora. Com certeza eu ia travar, certeza, certeza. Eu sou muito tímido, muito vergonhoso. E aí, quando eu parei no posto, perto da minha casa, ela falou, eu já vou entregar o seu presente também, porque ela também é tímida, muito tímida. Mas eu sou bem mais que ela é mais cara de pau. Aí, ela me entregou o presente dela, que é uma camisa que eu uso até hoje. E aí, eu uso pouco, pra não desgastar. E aí eu entreguei um papelzinho escrito se ela queria casar comigo. Claramente que ela disse sim, ela não é doida de dizer não. E o que eu acho mais engraçado de tudo isso é que não seria algo que eu tava esperando daquele jeito, sabe? Imaginei que seria de um jeito diferente, que seria em outro lugar. E o que me deixou mais tranquila também é que, tipo, dependendo de como fosse, de como acontecesse, eu ficaria muito nervosa. E acabaria, tipo, quando eu fico muito nervosa, eu travo, sabe? As minhas reações são completamente diferentes. E tudo aconteceu de uma forma muito natural. A gente simplesmente parou e falou, olha, eu vou te entregar seu presente. E aí o Daniel pediu pra casar comigo. Ele se abraçou e foi almoçar. Foi de um jeito muito leve, foi de um jeito muito natural. E quando eu paro pra pensar nisso, isso me deixa tão feliz, porque é o nosso jeito, sabe? A gente é isso, não adianta a gente querer criar mil expectativas sobre uma coisa, que teria fogos, que teria sei lá o quê, sendo que a gente é isso, sabe? A gente é muito a gente. E é isso que faz a nossa história ser tão interessante pra gente, pelo menos. É que a gente consegue ser a gente mesmo, a gente consegue entender que o outro é mais tímido, a gente consegue entender que nós somos pessoas diferentes, mas que tudo vai se encaixando de certa forma. E eu amo pensar no dia que a gente ficou noivo, porque foi um dia muito especial, foi um dia muito tranquilo, foi um dia que eu não fiquei nervosa, sabe? Eu não fiquei ansiosa, eu não fiquei, tipo, sabe? Eu não travei, eu simplesmente falei, tá bom, a gente casa, eu fiquei muito feliz, foi algo muito, muito, muito tranquilo, e isso me deixa muito feliz. E é isso que faz a nossa história ser a nossa história. E daí em diante foi meio estranho, porque percebemos a responsabilidade que teríamos para frente, que era casar. Estamos até hoje planejando. Planejando não, estamos na fase de execuções já, do casamento. Mas o pedido em si e o dia em si foi um dia muito bom, muito agradável, tudo fluiu. Foi um dia que estávamos bem tranquilos também e comemos bastante. Essa parte é muito importante, comer e bebida. Depois do pedido, a gente começou a cogitar certas coisas. Sobre casa, festa, futuro, o que vamos fazer, o que não vamos fazer. E numa dessas conversas eu peguei a agenda ali na mesma hora e vi, tipo, qual seria a data que a gente iria casar. Fui passando assim a agenda, falei, 2021. A gente começou a namorar em 2020, né? Falei, 2021 é muito cedo, 2022 poderia ser, mas fiquei pensando. E aí a gente decidiu que seria dia 17 de dezembro de 2023. E uma das coisas que mais fizeram com que a gente decidisse isso, que na verdade foi muito assim pelo acaso. Na primeira vez que a gente namorou, a gente começou a namorar, era no dia 17. E aí seriam 3 anos de relacionamento que a gente faria no dia 18, no dia seguinte, que foi a vez que a gente voltou a namorar.
Então seriam 3 anos de namoro depois de 3 anos separados, no dia 17, que foi um dia que a gente namorou antes. E a gente completaria 3 anos de namoro no dia seguinte, na verdade, do casamento, que seria dia 18. Então acho que tudo foi encaixando, assim, simplesmente foi. Claramente que a gente escreve tudo que a gente deseja, mas esperamos sempre a vontade de Deus, que é ela que sempre deve prevalecer na nossa vida. E nessa fase de execução final do casamento, é uma fase entre risos e choros. Claro que a gente não quer algo assim mirabolante, extravagante. É mais, eu sempre gostei da simplicidade. Não gosto de coisa extravagante, mirabolante, tipo casar e os golfinhos cantando. Sempre gostei de coisas mais simples. A simplicidade sempre me conquistou. Ela sempre soube disso. E gostaria, né, no dia do nosso casamento, que venha ser um dia agradável, que não venha estar frio. Se tiver calor, seria o ideal, muito bom. Que ocorra tudo bem. Não tenha nenhum imprevisto. E se tiver, a gente consiga resolver na hora, se preparar um pouco antes, verificar tudo certinho para que no dia a única preocupação que a gente tenha é com o horário. Com toda certeza do mundo ela vai atrasar. Eu queria atrasar, mas estou proibido. Acredito, né, que no dia realmente a gente sinta mais a vontade de estar presente, ter a presença um do outro do lado. Claro que a gente já sente agora, pode estar fazendo nada, mas a gente quer estar com a pessoa, quer estar conversando, quer estar rindo, quer estar perturbando. Agora me perturba, meu Deus do céu, agora me perturba. Mas enfim, e espero que depois, claramente, né, futuramente, uns bons anos depois, a gente toda vez que rever essa data, porque será uma data comemorativa para nós, aniversário de casamento, não se arrependemos do que tenhamos feito. E sim que queríamos reviver sempre essa data. Não que daqui a 20, 30 anos a gente chegue e fale, ai, me arrependo de ter casado. Nunca. Espero que a gente nunca diga isso. E que a gente sempre diga que aquela data em si foi realmente especial. Que foi a data ao qual começamos a nossa história juntos. Temos planos de viajar, conhecer o mundo afora. Queria ser rico, mas sei que tudo é da vontade de Deus. Se for da vontade deles, vamos conhecer. Se não for, amém, do mesmo jeito. E futuramente espero que a gente congregue juntos também. Futuramente esperamos que estejamos juntos, sempre adorando e servindo a Deus. E que a gente venha a ser um casal paciente. Não tenha muitas brigas. Claro que todo casal briga, mas que saiba lidar com essas brigas, com as adversidades que a vida vai nos dar. Que a gente saiba lidar com situações inusitadas. E sempre um apoiando o outro. Tendo o apoio de quem você gosta é algo importante. Não importa a dificuldade, não importa o que esteja passando, mas tendo o apoio de ambos, tendo um apoiando o outro, será algo muito bom. E agora falando um pouquinho sobre o casamento, como eu falei pra vocês, a gente noivou em 2022 pra casar agora em 2023. A gente tinha começado a guardar um dinheiro, só que assim, a gente não tinha ideia de como as coisas de casamento eram tão caras. São muito caras, são muito caras. E assim, eu sempre ouvi as pessoas falando que Deus ama casamentos, que Deus abençoa casamentos, mas eu nunca tinha conseguido ver isso tão de perto, com os meus próprios olhos, provando a minha própria fé, sabe? E a cada dia as coisas estão acontecendo, a gente já foi visitar vários lugares, a gente já fechou o lugar do casamento, a gente tá vendo fornecedores e coisas, taranã, e tem muita coisa acontecendo e Deus tem provido coisas de lugares que a gente nem imaginava que a gente conseguiria, sabe? Tem coisas que a gente não consegue explicar de forma tão clara e eu pretendo algum dia poder vir, poder mostrar
com as provas, assim, olha, gente, aconteceu isso nesse dia, naquele dia, aconteceu assim, e Deus proveu, porque eu sei que Ele vai prover. É o que tá, tipo assim, apesar de todos os surtos que tem, que envolvem um casamento, que a gente fica sempre à flor da pele, eu tenho a completa certeza que vai dar tudo certo. E eu tenho a completa certeza que o dia vai ser um dia tranquilo, que vai ser um dia que as pessoas vão estar felizes por estar lá com a gente, que a gente vai estar feliz. E não sei, eu simplesmente tenho essa certeza, sabe? As nossas expectativas pro casamento são essas, são que seja um casamento tranquilo, vai ser um casamento ao ar livre, a gente já fechou o local. Tem muita coisa ainda pra mostrar pra vocês nesse diário da noiva. A ideia é que esse diário seja ainda mais dinâmico nos próximos episódios, porque a gente tem muitos arquivos guardados pra mostrar. A gente gravou tudo, a gente tirou foto de tudo, e é isso que a gente vai ter nos próximos episódios. Principalmente do local do casamento, que foi coisas assim absurdas que aconteceram. E eu espero muito que vocês gostem. Você termina, eu só sei, como se fosse um... Sonhei a cena, rapazes. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de clicar em gostei aqui embaixo, comentar. Esse acho que foi o vídeo que todo mundo me perguntou umas 50 mil vezes como que ia sair, quando que não ia sair, como que tá o casamento, como que não tá o casamento. Então eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Não esquece de me seguir lá no Instagram também, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Sempre compartilhe um pouco de tudo, inclusive do casamento, que é o que vocês querem ver, não é mesmo? Todos. Todos querem ver. Todos querem. Até os noivos. E é isso, um beijo. Tchau.